A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado, exaltado para todo sempre, pois Ele é grande e tremendo, está entronizado entre os serafins, e o Senhor, o seu trono é perpétuo, e a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, ao Rei do século, invisível, imortal, ao único Deus seja a honra e a glória para sempre, amém? Meus irmãos, Deus seja louvado, eu estou muito feliz, mais um dia que nós vamos aprender da palavra de Deus, amém? A palavra do Senhor que é poderosa para mudar vida, para transformar vida e também para santificar as nossas vidas. Em João capítulo 17, versículo 17, diz: santificai-vos na verdade, pois a minha palavra é verdade, amém? Palavra de Deus que é poderosa, irmão. Ela é pura e é um escudo. Provérbio 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que confiam. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado, meus irmãos. Estamos aí numa série de estudo falando sobre o arrebatamento e eu tenho certeza que tem sido de muita edificação para a vida dos irmãos que está acompanhando esse estudo. Tem sido também de muita edificação para a minha vida, porque eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, passo horas estudando para fazer essa apostila. E tem sido muito, muito bom para mim, porque a cada vez que nós se aprofunda em meditar nas Escrituras, nós adquirimos mais conhecimento, amém? O crente que medita nas Escrituras ele é como uma árvore frutífera, aleluia, plantada junto ao ribeiro de água. Salmo 101, Salmo capítulo 1, versículo 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dará os seus frutos na estação própria. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ao estudo, vamos à palavra, vamos fazer uma oração, porque quando nós fala do arrebatamento, fala de escatologia, há uma luta travada no mundo espiritual. O inimigo não quer que os pastores ensinem sobre o arrebatamento, porque falar de arrebatamento é falar de preparação, é falar de santidade, de estar alerta, amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvo o teu nome e te glorifico por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de nesta noite poder fazer uso da exposição da tua palavra, palavra do Senhor, que é como a espada de dois fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, apta para discernir a intenção do coração. Ó Deus eterno, revela-me, Senhor, meu Deus, meu Pai, os mistérios do arrebatamento, me revela o profundo, dá-me entendimento, sabedoria, para me ensinar a tua palavra para o seu povo, que está, meu Deus, necessitado de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, de aprender e de crescer na graça e no conhecimento. Abençoa, meu Deus, todos que estão me assistindo agora, sua casa, sua família, abençoa minha família, minha esposa, meus filhos, a nossa congregação, abençoa, meu Deus, o meu centro de recuperação, missionário de Cristo, os irmãos que estão ali, que largaram as drogas, que largaram as ruas, os vícios, estão me assistindo agora, e todas as pessoas do Brasil e de outros países do mundo. Ó Deus, fala conosco, derrama um avivamento espiritual sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos ao estudo? A primeira pergunta que eu faço, você que está me assistindo aí, acho que tem poucas pessoas aí ainda,
Mas os irmãos aí vai compartilhando com seus amigos, com seus familiares. Pede para eles entrar aí agora no YouTube e assistir agora esse estudo pela essa live no canal Projeto Missões. Amém? Vamos ao nosso estudo então? Meus irmãos, se Jesus voltar hoje, quero fazer uma pergunta para todos vocês que estão me assistindo. Aí você deixa o teu comentário aí já. Eu vou fazer a pergunta e você comenta. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? É uma pergunta. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Vamos ao nosso estudo então? Esse é o nosso tema hoje. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Então, se Jesus voltar hoje, você está preparado para subir no arrebatamento? 1 Pedro 4, 7. Diz assim: glória a Deus. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Está próximo o arrebatamento da igreja. Já estamos vivendo os últimos tempos na face da terra. A igreja de Cristo será arrebatada. Arrebatado significa arrancado, tirado rapidamente, tirado com força. Estamos vivendo os últimos tempos. Sabemos que a qualquer momento a trombeta vai soar e o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Então, a pergunta é, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Ele está próximo de vir, está próximo de voltar. Louvado seja Deus. A igreja deve estar preparada. Meus irmãos, o povo de Deus deve estar preparado para o arrebatamento. E muitos estão desapercebidos, muitos estão despreparados. Tem muitas pessoas que nem sabem se Jesus vai voltar. Estão dentro da igreja, estão tomando Santa Ceia, estão sendo participantes do corpo de Cristo, porém elas nem sabem que Jesus vai voltar. Porque esse ensinamento acerca do arrebatamento é pouco ouvido, pouco falado. Muitas pessoas não se importam com isso, não se preocupam com isso. Muitos líderes e pastores não ensinam isso, não incentivam a igreja a preparar sua vida para o arrebatamento. Então, meus irmãos, a igreja deve estar preparada, pois o retorno de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. E como Pedro disse, já está próximo o fim de todas as coisas. Então, devemos estar preparados, porque o arrebatamento vai ser surpresa, vai ser de repente, vai ser na hora que você menos espera. Como assim, pastor, vai ser surpresa? A Bíblia diz que nem os anjos sabem, nem o filho, somente o Pai. Não tem data, não tem dia, não tem mês marcado. Então, o arrebatamento vai ser no piscar de olhos, vai ser rápido, vai ser a qualquer momento. Então, a igreja de Cristo, nós, quem é a igreja de Cristo? São as placas, que nem muitos hoje estão brigando por placas de igreja. E não, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Eu e você que está me assistindo agora, nós somos a igreja do arrebatamento. Então nós devemos estar preparados. A preparação é hoje. A preparação é já, é agora. Então vamos ver como deve ser essa preparação. Como que eu devo me preparar? Como que eu devo estar preparado? Vamos ver
como deve ser esta preparação. Se você não está preparado, tem muitas pessoas que têm dúvida. Por isso que eu fiz a pergunta. Se Jesus voltar hoje para arrebatar a sua igreja, você está preparado? Tem muitas pessoas que têm dúvida. Não sei, eu acho que eu não estou preparado ainda não. Então, se Jesus voltar, você vai ficar. Você não vai subir no arrebatamento. Porque, irmão, o arrebatamento é algo sério. É o encontro do noivo com a noiva. É a maior promessa que Jesus fez à igreja. Ele fez uma promessa que ele viria buscar a sua igreja. Que ele viria até o seu povo. Em João capítulo 14, versículo 1 e 2, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou para o meu pai preparar um lugar. E se eu for, virei outra vez a vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Então Jesus fez essa promessa de voltar para arrebatar a sua igreja, de vir buscar os lavados e remidos pelo teu sangue. Então devemos estar preparados. E como deve ser essa preparação? Número 1, como deve ser esta preparação? Santidade. Número 1, a preparação. Eu e você temos que se preparar na santidade. Porque quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, ele vai vir arrebatar uma igreja santa. Quem é a igreja? Eu e você. Ele vai vir buscar uma igreja santa. Por isso devemos preparar nossa vida na santidade. Louvado seja Deus. O que é santidade? O termo em hebraico, santidade, kadosh, que significa separado, consagrado. E no grego significa consagração, purificação. Então, no hebraico, a palavra santidade, kadosh, que significa separado, consagrado. No grego significa consagração e purificação. Ou seja, uma igreja santa. Uma igreja santa significa pura, uma igreja pura, separada do mal. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, como diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, porque santo é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Então, prepara a sua vida agora, prepara a sua vida hoje. E a preparação, ela deve ser na santidade, porque Jesus vai vir buscar uma igreja pura, uma igreja separada, uma igreja consagrada, uma igreja purificada. Isso significa santidade, separação, pureza, consagração, purificação. É a igreja que Jesus vai vir arrebatar. Veja também isso, Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Diz assim, ó: para santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja. Essa é a igreja que Jesus vai vir arrebatar. Uma igreja gloriosa, sem mácula. O que significa sem mácula? Sem pecado, sem ruga, sem mancha, irmão. Sem mancha, sem pecado, sem condenação, sem acusação. É uma igreja santa. O que é santidade? Separação, consagração, purificação, pureza. Então ele vai vir buscar uma igreja gloriosa, sem pecado, uma igreja santa e irrepreensível. Então devemos se preparar nossa vida na santidade, se separar daquilo que é impuro, se separar daquilo que é imundo, se separar da mentira, dos prazeres da carne, se separar
das iguarias deste mundo, das paixões do mundo, do engano, da idolatria, da prostituição, da fofoca, da mentira, da prostituição, do adultério, da fornicação. Então, quando você se separa dessas coisas, você está santificando a sua vida. Essa é a preparação para subir no arrebatamento. Uma igreja que se santifica, amém? Vamos ver a segunda coisa. Jesus vem buscar a sua igreja. Se ele vir hoje, você está preparado? Então devemos se preparar. Devemos estar preparados. Na verdade, devemos estar preparados. Amém, meus irmãos? Número 2. A igreja não pode dormir no sono espiritual. Irmão, tem muitos dormindo espiritualmente. A igreja não pode dormir no sono espiritual. O que significa dormir nesse sono espiritual? É uma igreja morta, é uma igreja sem vida, é uma igreja que espiritualmente está morta, está dormindo. As coisas estão acontecendo, os sinais estão acontecendo. Já veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o coronavírus, o ebola, zika vírus, a peste negra, a gripe espanhola, e milhares de pessoas já morreram durante todo esse período, e os falsos profetas estão aí. O espírito do engano, do anticristo, o espírito do anticristo já está no mundo enganando as pessoas. O espírito do engano já está na terra enganando a muitos. O espírito já está na terra enganando a muitos. O espírito do engano, o espírito do anticristo, que já está enganando a muitas pessoas. Apostasia em muitas igrejas. Então, meus irmãos, muitos estão dormindo. Então, devemos se preparar. Não podemos dormir. Aonde está escrito isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Diz assim: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, 6. Não dormamos, pois como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Efésios 5, versículo 14. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Esse sono espiritual muitos estão vivendo hoje. É uma morte espiritual. As pessoas estão desapercebidas, estão andando de qualquer maneira. As pessoas não conseguem entender mais as coisas de Deus. Elas não se preocupam com a vida espiritual. Elas estão num sono pesado. Então, meus irmãos, tome cuidado para você não cair nesse sono espiritual, nessa fraqueza espiritual, esse esfriamento espiritual, essa morte espiritual. Então devemos estar, como Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses, devemos estar vigiando. Vamos estar vigiando, atento com a vinda de Cristo, amém? Como deve ser essa preparação se Jesus voltar hoje? Então, com fé e vigilância. Terceira coisa, com fé e vigilância. Como me preparar? Eu devo estar vigilante, eu devo estar com fé, uma fé ligada em Cristo, uma fé, que é fé? É certeza, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então devemos estar vigiando e devemos ter essa certeza da volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então, devemos estar vigilantes, porque não sabemos a hora e o dia em que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Então, devemos estar preparados na vigilância e devemos ter a certeza, a fé, que Jesus está vindo nos buscar. Amém? Outra coisa, número 4, a igreja que espera a volta de Jesus e tem a certeza do arrebatamento. Ou seja, qual é a igreja preparada para subir no arrebatamento? É a igreja que espera a volta de Jesus. Infelizmente, muitos estão dentro da igreja, mas não estão esperando a volta de Jesus. Estão despreparados. Muitos líderes e pastores estão dentro da igreja, mas não estão esperando a volta de Jesus. Muitos crentes, irmão, não esperam a volta de Jesus agora, nesse momento,
hoje, amanhã, daqui a alguns segundos, no piscar de olhos. Eles não esperam Jesus agora. Eles não estão nem aí para esse assunto arrebatamento. Eles não querem nem saber, estão despreparados. Mas você que quer subir para o céu, você que quer encontrar com Cristo nas nuvens, você deve ter essa esperança. Você deve esperar Cristo todos os dias para subir para a glória. Amém? Então vamos ver isso. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aos que esperam, está dizendo aqui, aos que esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Então, irmão, você que está preparando a sua vida para encontrar com Jesus, você que está se preparando, porque se o arrebatamento acontecer hoje, agora, amanhã, daqui a alguns instantes, você está preparado, porque você espera Jesus hoje, você espera Jesus já, você anda confiante, você tem essa esperança que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Número 5, a igreja que persevera em meio às lutas, a igreja que persevera em meio às lutas, essa é a preparação de quem espera o arrebatamento, de quem está aguardando a volta de Jesus para ser arrebatado. Devemos perseverar em meio às lutas. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas, irmão, que elas desistem devido às lutas, às dificuldades, às perseguições, às tribulações, os problemas da vida, problema conjugal, problema emocional, problema no lar, problema financeiro. E quando vem esses problemas todos, a pessoa desiste, ela esquece do arrebatamento, ela esquece dessa promessa, ela esquece que Jesus está voltando, logo ela desiste em meio às lutas, aí ela desiste, acaba esfriando na fé, ela acaba se acomodando dentro da igreja, é o que mais tem hoje, pessoas se acomodando, e aí ela acaba caindo no laço da apostasia, acaba se acomodando, se esfriando da fé, se desviando da verdade, acaba procurando uma igreja, aquela igreja portas abertas, uma igreja light, uma igreja que pode tudo, uma igreja fria. Então, meus irmãos, tome muito cuidado, não desista em meio às lutas. Eu sei que você está passando por luta, eu estou passando por luta, nós passamos luta todos os dias, mas não podemos desistir, não vamos desistir. Jesus está voltando, então a igreja tem que estar preparada em meio às lutas. Essa luta que você está passando, tu não pode desistir, porque aí você desiste, aí Jesus volta. Você não vai subir no arrebatamento. Então devemos perseverar. Devemos então, meus irmãos, não desistir em meio às lutas. Louvado seja Deus. Como a Bíblia diz, e Mateus capítulo 25, versículo 10, diz assim, Mateus 24, versículo 13. Não devemos perseverar em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Essa é a preparação para a igreja do arrebatamento. A igreja precisa perseverar, porque vem muita luta, vem muita dificuldade, aí o crente desiste, desvia, se esfria, acaba se entregando a esse sistema religioso corrompido. Então persevera em meio às lutas, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Em Mateus 24, versículo 13. A Bíblia também diz, Romanos 8, versículo 18, Paulo diz: tenho por certo que as aflições desse século presente não hão de comparar com a glória que nós há de ser revelado. Amém, meus irmãos? Romanos 12, versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar na oração. Tiago 1, 12, bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Vamos então à sexta parte da preparação da igreja para o arrebatamento. A igreja deve estar com as suas lâmpadas acesas. A igreja deve estar com as suas lâmpadas acesas. Amém?
Então vamos ver aqui. Manter as lâmpadas acesas é manter a comunhão, a preparação para encontrar com o noivo. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 24, versículo 10. Está falando aqui da parábola das 10 virgens. Amém, meus irmãos? Então devemos aqui manter as nossas lâmpadas acesas. O azeite aqui é o Espírito Santo. A lâmpada aqui é a nossa vida. Amém? A lâmpada acesa quer dizer luz, quer dizer comunhão. Amém? Quer dizer a santidade. A igreja está em luz, está na comunhão. O azeite é o Espírito Santo, a lâmpada é a nossa vida, irmão. É a nossa comunhão, é a nossa vida de oração, é a nossa vida com Deus. Amém? Então devemos manter, você precisa manter a sua lâmpada acesa, porque o diabo quer apagar a sua lâmpada. O diabo, ele quer apagar a sua lâmpada. O diabo não quer que você busque o azeite. Como buscar o azeite para manter a lâmpada acesa? Santificando, orando, jejuando, vigiando, perseverando. Então, a igreja de Cristo deve estar preparada. Se você não está preparado, prepara a sua vida através desse ensinamento que eu estou te dando, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Sétima, a igreja deve ser fiel. A igreja deve ser fiel. Será que eu tenho sido fiel? Será que você tem sido fiel? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você é fiel? Jesus vai vir arrebatar uma igreja fiel. Uma igreja fiel. A igreja do arrebatamento, ela é fiel. Vamos ver isso na Bíblia? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte B do versículo. Diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, meu irmão, prepara a sua vida, seja fiel a Cristo, independente das coisas que estão acontecendo, independente da luta, das provações que você está passando, seja fiel. O que é ser fiel? É ir até o fim, é não desistir. Então vai até o fim, irmão, não desista. Jesus está perto de vir arrebatar a sua igreja, e ele vai vir arrebatar uma igreja fiel, fiel à sã doutrina, fiel aos seus ensinamentos, fiel aos seus mandamentos, fiel a Cristo. Seja fiel, Deus seja louvado, amém? Meus irmãos, vamos para o próximo tema do nosso estudo. Esse tema aqui é muito importante, porque tem muitos crentes sendo enganados. No estudo de sexta-feira, o Rafael Gomes, aí de Fleming, dos Estados Unidos, Rafael Gomes, esposa da Bruna, amém? Pai do Joabe e do, louvado seja Deus, Josias, é isso? Aí de Fleming, que está ligadinho aí no estudo aí, ele fez uma pergunta, então eu resolvi falar sobre isso hoje. O Rafael perguntou: haverá salvação para os que ficarem no arrebatamento? Então vamos lá, o próximo tema nosso é esse: haverá uma segunda chance para os crentes que não subir no arrebatamento? Repetindo, haverá uma segunda chance para os crentes que não subir no arrebatamento? Eu estou perguntando para vocês em casa, o que vocês acham? Haverá uma segunda chance para os crentes que não subiram no arrebatamento? Vocês acham que haverá uma segunda chance para esses crentes? Sim ou não? Comenta aí no comentário, sim ou não? Presta bem atenção, na minha opinião, e a minha opinião está dentro da Bíblia, sabe por quê? Preste bem atenção, não haverá uma segunda chance. Não haverá. Todo crente que não subir no arrebatamento, não haverá uma segunda chance para ele. Preste bem atenção, vamos ver aqui no estudo bíblico, amém? Haverá uma segunda chance para os crentes que não subir no arrebatamento? Sim ou não? Não. Não haverá uma segunda chance. Amém? Vamos ver isso na Bíblia? Vamos estudar sobre isso? Tem muitos crentes pensando, irmão, se eu não subir agora, eu subo depois. Tem crentes aí
acreditando nessa mentira. Eu não sei quem é o apóstolo, quem é o bispo, quem é o reverendo, quem é o pastor que está ensinando essa mentira para a sua igreja. Em toda a passagem da Bíblia, até no Apocalipse, não existe uma segunda chance para quem não subir no arrebatamento. Isso é mentira. Se a pessoa não subiu no arrebatamento, é porque ela estava despreparada. É porque era uma virgem louca, uma igreja infiel. Não haverá uma segunda chance. Não acredite nisso, irmão. Se tu não subir no arrebatamento, o arrebatamento é único, não terá outro. Se você não subir no arrebatamento, não haverá segunda chance para você. Você perdeu a oportunidade de estar com Cristo. Então me prova na Bíblia. Toda atenção agora, eu vou provar na Bíblia, presta atenção. Depois do arrebatamento da igreja, não haverá uma segunda chance para quem ouviu o evangelho da graça e não se arrependeu, não mudou sua maneira de viver, não obedeceu à sã doutrina, mas antes viveu conforme os ímpios. Irmão, aí Jesus vai vir arrebatar a igreja, Ele arrebata a igreja. Aí muitos crentes não vão subir. Por que não vão subir? Por que esses crentes estavam na igreja, expulsaram até demônio, curaram enfermo, cantaram, pregaram bonito, deram dízimo, até evangelizaram, fizeram uma boa obra, mas não vão subir? Porque eles ouviram o evangelho da graça e não se arrependeram. Antes, viveram dentro da igreja sem arrependimento. Não houve mudança nas suas vidas, nas suas atitudes, nas suas práticas. Começaram a viver conforme o mundo, viver como os ímpios, viver como uma virgem louca. O que é a virgem louca? É a igreja que não foi arrebatada, a igreja que não subiu no arrebatamento. Por quê, irmão? Por quê? Porque não mudaram a sua vida, não se arrependeram de verdade. Estavam dentro da igreja, mas vivendo de qualquer maneira, vivendo no pecado, na mentira, na prostituição, no adultério. Por isso que não subiu. Se não subiu no arrebatamento, é porque está fora. Está fora. Não estava preparado. Teve a oportunidade e não se arrependeu. Teve a oportunidade de buscar Deus com sinceridade e não buscou. Então não haverá uma segunda chance para esses crentes que ficarem, que não subiram no arrebatamento. Não haverá. Vamos ver então? Tem muitos cristãos dizendo por aí que se não for arrebatado, ele vai na segunda. Aonde na Bíblia? Uma pergunta agora para todos vocês. Aonde na Bíblia que fala de uma segunda chance? Aonde na Bíblia que está dizendo que quando Jesus arrebatar a sua igreja e os crentes que não subirem no arrebatamento vão ter uma segunda chance? Não existe. A salvação, depois que a igreja for arrebatada, haverá salvação na grande tribulação, porque a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, depois que a igreja for arrebatada, haverá salvação na grande tribulação? Haverá. Não para a igreja, porque a igreja já subiu. A igreja já foi para o céu. A igreja já foi salva. Então, vamos lá. Haverá salvação para judeus. 144 mil das 12 tribos de Israel. Haverá salvação para judeus que vão ser mortos, que vão ser fiel, que não vão receber a marca da besta. Mas eu vou estar falando sobre isso lá na frente. Mas os crentes que não subiram no arrebatamento, porque estavam em pecado, estavam em fornicação, estavam no adultério, estavam mentindo, estavam enganando, estavam bebendo, se prostituindo, ele não subiu no arrebatamento. Haverá uma chance para ele na grande tribulação? Não, para ele já está condenado. Para ele já está condenado. Não haverá uma salvação para ele, porque ele teve a oportunidade de conhecer o evangelho da graça, de se arrepender e não se arrependeu. Pastor, então eu quero ver isso na Bíblia. Eu vou mostrar. Vou mostrar então. Tem muitos, então vamos lá. Mas onde está escrito na Bíblia que não for arrebatado vai ter uma segunda chance? Onde está escrito isso? Onde está escrito isso?
A Bíblia não diz 2 arrebatamentos. A Bíblia não fala de 2 arrebatamentos. A Bíblia só fala de 1 arrebatamento. Então, se tu não subir no primeiro, não tem segundo. Já era. Você já era. Você foi condenado pelas suas práticas pecaminosas. Você estava na igreja, mas vivia como ímpio. O que a Bíblia diz? Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. O arrebatamento da igreja será único. Quem não subir é porque não se preparou. Então você, irmão, se você não se preparar, se você não santificar a sua vida, se você não andar conforme a sã doutrina, você vai ficar. E não haverá segunda chance. Amém? Ah, pastor, você só falou e você não provou na Bíblia. Claro que eu vou provar. Claro que eu vou provar na Bíblia. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Vou provar na Bíblia. Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens é claramente contra a ideia de que teremos uma segunda chance, irmão. Olha aí o que a Bíblia diz. Mateus 25, a partir do versículo 1. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vende e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, chegou Jesus. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, os crentes desviados, os crentes acomodados, os crentes apostatados, os crentes mentirosos, carnais, os crentes infiéis, os crentes impuros, chegaram depois dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Irmão, o texto é bem claro. Aí vem os teólogos: não, a parábola das virgens não tem nada a ver. Teólogos, entre aspas, falsos profetas que ensinam doutrinas de demônio. Eles fazem de tudo, irmão, para desviar a verdade, para enganar as pessoas. É eles que ensinam esse evangelho fácil. Não, irmão, isso aí não tem nada a ver com arrebatamento, não. Não se preocupa, não. Deus é amor, Ele é misericórdia, Ele vai te salvar. Irmão, olha o que a Bíblia está dizendo. O reino do céu é semelhante a 10 virgens. As virgens aqui é a igreja. O noivo é Cristo. Elas esperavam o noivo num certo horário, sendo que ele tardou. Ele não veio na hora que elas esperavam. O noivo veio de surpresa. Eu vou pegar todo mundo dormindo. Eu vou vir. A Bíblia diz que ele vai vir como ladrão. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria para que o ladrão não roubasse a tua casa. Então as 10 virgens, todas eram igreja. 5 era prudente e 5 era louca. Sendo que as 10 dormiram. Sendo que 5 tinha azeite. O que é azeite? É o Espírito Santo. O azeite que mantinha as lâmpadas acesas. E o que significa lâmpada? Luz. Parte da igreja tinha luz.
E parte da igreja não tinha luz. E a luz é o Espírito Santo. É o azeite, é a comunhão. E aí quando veio o noivo, primeiro, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus. Oh, aleluia. E tardando o esposo, todas adormeceram, mas à meia-noite ouviu um clamor. Aí vem o esposo. Saiu ao encontro. E diz o texto aqui, meus irmãos. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram: dá-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo não. Sabe por que as loucas pediu azeite às prudentes? E as prudentes disseram não. Pode faltar para nós, sabe por quê? A salvação individual. A salvação individual. Você precisa ter o azeite. O azeite é o Espírito Santo que vai manter a sua lâmpada, a sua vida acesa, iluminada. Aí olha que interessante. Chegou o esposo, as que estavam preparadas. Por isso que eu falo, o arrebatamento, irmão, vai exigir de nós uma preparação. A igreja tem que estar preparada. Porque o noivo vai vir na hora que não imaginei. Na hora que muitos estiverem desapercebidos. Então está dizendo aqui, chegou o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele. O arrebatamento é para a igreja que está preparada. É para a igreja que mantém a lâmpada acesa. Que mantém a comunhão com o Espírito Santo. Que mantém uma vida de santidade. Uma vida de prudência, de vigilância, de oração. Aí o texto vai dizer aqui, ó. Depois chegaram também as outras virgens, chegaram as virgens loucas. Elas ficaram desesperadas, irmão. Imagina o desespero dos crentes desviados, dos crentes infiéis, dos crentes que estão na igreja brincando, quando a trombeta tocar. Quando eles procurar cristãos e os crentes desaparecerem, vão dizer, meu Deus, eu fiquei. Meu Deus, Jesus arrebatou a igreja, eu fiquei. Senhor, abre-nos a porta, me arrebata, me dá uma segunda chance, Jesus. Eu fiquei. Jesus, eu pregava a tua palavra. Jesus, eu expulsava demônio. Jesus, eu fazia, eu dava comida para mendigo. Jesus, eu cantava no ministério de louvor. Jesus, eu era pastor, eu era evangelista, me dá uma segunda chance. Sabe o que Jesus vai responder para ele? Aí em Mateus capítulo 25, ó. Olha o que Jesus vai responder. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Aí, confere aí. Olha que Jesus já vai falar para aqueles crentes que não subiram no arrebatamento. Porque eles vão se desesperar. Eles vão dizer, Senhor, em teu nome eu preguei, expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, comi com mendigo, evangelizei, abri igreja. Aí olha o que Jesus vai falar. Mateus 25. Olha aí, confere comigo aí. Confere comigo, meus irmãos. Versículo 11, Mateus 25, versículo 11, anote aí. E depois chegaram também a outras virgens dizendo, Senhor, abra-nos a porta. Versículo 12. Ele respondendo disse, em verdade vos digo que eu não vos conheço. Porque quando Jesus arrebatar a sua igreja, muitos crentes vão ficar e não vão ter uma segunda chance. Porque Jesus não conhece ele como crente, como noiva. Olha o versículo 12. Eu não vos conheço. E elas batiam na porta. Abre a porta. As virgens loucas. A igreja louca. Loucos. Virgem louca. Jesus chamou igreja louca. Igreja que não tem luz. Que não tem graça.
que não tem o azeite, que não tem o Espírito Santo, só pode ser louca. Igreja que dorme, que não vigia. Igreja infiel, impura. Igreja que anda conforme o curso deste mundo, que anda na iniquidade, que anda nos prazeres da carne. Jesus chamou essa igreja de louca. Igreja que foram abertas para arrancar dinheiro do povo, para enganar o povo. Igreja comércio, igreja sem doutrinas, igrejas fracassadas. Jesus chamou de loucas. Loucas porque Jesus está voltando para arrebatar a igreja e muitos estão dormindo. Muitos estão brincando, não querem mudar a sua vida, não querem consertar com Deus. Por isso que Jesus chamou loucas. Esses ficarão de fora, esses não terão uma segunda chance. Aleluia. Oh, Espírito Santo, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia. Que através desse estudo, aqueles que são igreja louca, virgem louca, que eles possam se arrepender agora e se tornar uma igreja prudente. Meu Deus, a presença de Deus é forte, irmão. Aleluia. Aleluia, eu quero a minha salvação. Eu não quero ficar nesse mundo. Eu quero ser arrebatado. O evangelho não é brincadeira, não. Não brinque, irmão. Não brinque com a palavra de Deus, não. Tome cuidado. Tem muitos sendo enganados. Tem muitos brincando. Tem muitos que estão na apostasia. Tem muitos que não querem mudar a sua vida. Estão amando os desejos da carne, a prostituição, o adultério, a mentira e não querem se arrepender. Vocês vão ficar de fora. Jesus vai falar para você: eu não te conheço. Aleluia. Eu não vos conheço. Mateus 25. Versículo 12, ele respondendo disse: em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio, eu curei, eu evangelizei, eu fiz a tua obra. Tu fez, mas fez de qualquer maneira. Fez de qualquer maneira, não fez conforme tinha que fazer. O que aproveita é eu ganhar um monte de alma, ganhar milhares de alma. O que adianta as pessoas me idolatrar? O que adianta as pessoas me aplaudir e dizer: o pastor Wandes é homem de Deus, ele é o homem de Deus mais usado. O que adianta as pessoas dizer para outras pessoas: aquele pastor é homem de Deus, aquele pastor é o mais usado do Brasil, o mais usado do mundo. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, irmão? Pregar bonito, ser conhecido, ser pregador, ser cantor, mas viver praticando a iniquidade. E quando a trombeta soar, aleluia, Jesus vai arrebatar somente as virgens prudentes, somente a igreja fiel. Oh, Espírito de Deus. Shema Israel está perguntando: para quem não subir, vai ver o anticristo. Realmente, Shema Israel, o crente que não subir no arrebatamento, a primeira coisa que o anticristo vai fazer com esse crente: marcar a testa dele e a mão dele com 666. Ele será dominado pelo anticristo. Esse aqui é o Lucas Lima. Lucas Lima perguntou: se os 144 mil selados são de Israel? Sim, Lucas. Claro, a Bíblia é bem clara. 144 mil das 12 tribos de Israel. Esses 144 mil não são os testemunhas de Jeová, como eles costumam falar.
Não são eles. Eles estão sendo enganados. Os testemunhos de Jeová estão sendo enganados por uma falsa doutrina, por doutrinas de demônios. Eles acreditam que esses 144 mil serão os testemunhos de Jeová. Olha que loucura! Serão judeus de cada tribo de Israel. Eu vou estar falando sobre isso mais na frente também. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Oh, glória, a presença de Deus está forte. Então, irmão, não haverá uma segunda chance. Não haverá. Mateus capítulo 25. Aleluia. Aleluia. Versículo 10, 11 e 12. As virgens loucas vão dizer: Senhor, Senhor, abre-nos as portas, abre-nos, Senhor, me dá uma segunda chance, me dá mais uma oportunidade. Tu é amor, Tu é misericórdia, abre a porta. Jesus vai dizer: não vos conheço. Amém? Na leitura natural da parábola fica claro que a porta será fechada. As virgens loucas, ou seja, os crentes infiéis, não terão uma segunda chance. A virgem prudente é o crente fiel. Ô glória! Seja prudente, irmão. Mantenha a lâmpada acesa. O azeite é o Espírito Santo. Seja fiel na oração, no jejum, na santidade, a sã doutrina. As virgens prudentes é o crente fiel que estavam preparadas com as suas lâmpadas. Por isso que eu falei, nós temos que estar preparados. Repleta de azeite. O azeite nesta parábola simboliza o Espírito Santo. Já para a igreja louca, infiel, considerando a metade ou mais, não haverá outra chance, visto que Jesus dirá: em verdade vos digo que não vos conheço. Jesus, em várias passagens, nos alerta para sermos vigilantes. Irmão, se houvesse uma segunda chance, mas não vai haver, por que Jesus sempre exortando a ser vigilante? Sempre dizendo: seja cuidadoso, vigia, 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 vigia. Se ele sempre falou de vigilância, é porque não vai haver uma segunda chance. Amém? Jesus nunca falou que haveria uma segunda chance de salvação para o crente que não subir no arrebatamento. Aonde está escrito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que Jesus falou que haveria uma segunda chance para os crentes que não subiram no arrebatamento? Não tem. Em toda a Bíblia tem 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Jesus nunca falou de uma segunda chance para os crentes infiel que não subiram no arrebatamento. Não haverá. Nem no Apocalipse fala isso, irmão. Em nenhum outro livro da Bíblia não está escrito que o crente infiel terá uma segunda chance. Para os crentes apostatados e infiéis, não há mais salvação. Não haverá mais nenhuma proteção para eles. Estão perdidos e condenados. Serão dominados pelo anticristo e receberão a marca da besta. Outra parábola aqui, irmão. Outra palavra na Bíblia que diz que não haverá uma segunda chance. Quer ver? Abre a sua Bíblia, então anote aí, irmão. Por favor, anote aí agora. Aprenda, por favor. Vamos lá. Vou provar na Bíblia que não vai haver uma segunda chance para o crente que não subir no arrebatamento. Esquece isso, irmão. Prepara a sua vida agora. Prepara a sua vida hoje. A parábola do servo fiel. É bem clara essa parábola. Olha aqui. Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 51. Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 51. Parábola do servo fiel. Olha o que diz. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Em verdade eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau,
disser consigo mesmo: o meu Senhor demorasse. O meu Senhor vai demorar. Ele não vai vir agora. E passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que ele não espera, e em hora em que não sabe, e cartigo-lá, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Mateus 24, versículo 45 ao 51. Então, irmão, olha o que diz da parábola: em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo sendo mau, quem é um servo mau? É o crente mau, que ama o pecado, infiel. Ele disser consigo mesmo: o meu Senhor não vai vir agora, ele vai vir tarde. Jesus não está voltando não. Jesus vai voltar só na grande tribulação. A igreja só vai ser arrebatada na grande tribulação. Mentira. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Essa parábola aqui é bem claro. Vai vir o Senhor sobre o servo. Olha o que vai dizer aqui, ó. E o Senhor daquele dia em que não espera e a hora em que não sabe, cartigo-lá, e lançando a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 24, a partir do versículo 45. Então, meus irmãos, outra parábola também que fala sobre isso, que não haverá uma segunda chance de salvação, não haverá uma segunda chance de salvação para os crentes rebeldes, para os crentes infiel, os crentes impuros, que amaram o pecado e não se arrependeram. A parábola do joio e do trigo. Parábola do joio e do trigo. Abra aí Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Aí alguém vai dizer: mas essa parábola aí é para o juízo final. Quando for o juízo final, mas serve para as duas. Serve para o arrebatamento e serve também para o juízo final. Como assim, pastor? Porque no arrebatamento da igreja não sobe joio. No arrebatamento, o joio não vai subir. E aonde está o joio? Dentro da igreja. Quer ver? Vamos ler a parábola? Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Diz assim, ó. Propôs outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e o semeou o joio no meio do trigo. Retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é que fez isso. Esse inimigo aqui é o diabo, tá, irmão? E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Essa parábola aqui está falando do semeador que semeou a boa semente. A boa semente é o evangelho, que vai produzir o trigo, o crente fiel. Porque o trigo tem muita utilidade, é o crente fiel. E aí, foi semeada a boa semente naquela terra, mas depois veio o inimigo, o diabo, e semeou a apostasia, o joio. Semeou a contenda, o joio. Semeou a prostituição, o joio. Semeou o divórcio, o joio. Semeou a mentira, o adultério, o joio. Semeou uma vida conforme esse mundo, uma vida ímpia, o joio. De acordo com esta parábola, os anjos, no tempo preparado por Deus, realizarão a colheita.
em que ocorrerá a separação entre o justo e o injusto. Nesse dia, os salvos, que são a igreja fiel, serão arrebatados. E eles estarão com Cristo nos ares, ganhando o direito de entrar no reino do Pai. Os maus e os iníquos, que representam o joio, ou seja, a parte da igreja infiel, que não teme de coração a Deus e nem anda nos caminhos de Cristo, serão deixados para receber a condenação. Então, quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele vai arrebatar o trigo. O joio não terá chance. Não terá chance. Amém? Duas perguntas aqui. Everson e Suzielen. Católicos pode ser salvo, pastor? Eu não sei se você que fez a pergunta, Everson e Suzielen, vocês são católicos? Eu não sei, eu não conheço vocês. Mas se vocês forem católicos, vocês não serão salvos. Me desculpa, tá bom? Mas eu não posso enganar vocês. Eu prego a verdade. Eu não sou pastor dinheirista que fica roubando o dízimo do povo, enganando o povo. Por que não serão salvos? Porque os católicos, eles são idólatras. Foram ensinado para vocês adoração a Maria, Aparecida e a todo tipo de imagem de escultura. E a Bíblia condena a idolatria. Qualquer prática de adoração a homens, a imagem, a ídolos, a qualquer tipo de imagem. E a Igreja Católica, ela implantou essa doutrina de demônio, enganando as pessoas. Enganando as pessoas, levando as pessoas a cultuar aos demônios e não a Deus. A cultuar imagens, ídolo. Quem foi Maria? Maria foi a mãe de Jesus, mas Maria não salva, Maria não cura, Maria não liberta. Não existe nenhuma passagem na Bíblia de Maria curando alguém. Não existe. Então, as pessoas estão te enganando. Então, os católicos, se quiserem ser salvos, se arrependam dos seus pecados e aceite a Cristo de verdade. Jesus não é esse que vocês adoram, que está numa cruz morto, que está com uma cara triste, que está pendurado no crucifixo. Esse não é o Jesus que morreu na cruz. Isso aí é uma invenção do homem. Isso aí é uma idolatria. Jesus morreu e não está na cruz. Ele venceu a cruz. Amém? Outra pergunta, Alessandro Correia. Pastor, quem não recebe o 66, a marca da besta? Alessandro Correia, pastor, quem não recebe o 66? Irmão, quem não vai receber a marca da besta são judeus, são pessoas também na grande tribulação. A igreja não vai estar aqui, eu não vou estar aqui. Então só quem pode te explicar é se você ficar e quem ficar aí. Porque na grande tribulação haverá salvação para judeus, para aqueles que verdadeiramente vão se arrepender, vão crer no Messias, mas muitos deles vão morrer. Vai morrer, vai ser pelo sangue, como a Bíblia diz, Apocalipse. Quem é esses de veste branca que são debaixo do altar de Deus? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Esses são aqueles que vão ser salvos na grande tribulação. Mas esses que vão ser salvos na grande tribulação não são os crentes que não subiram no arrebatamento. Não são aqueles crentes que ficaram. São pessoas que vai crer, vai se converter na grande tribulação. Eles não vão receber a marca da besta. E por eles não receber a marca, por eles não aceitar o governo do anticristo, vão ser mortos. Amém? Vamos para o próximo estudo. Amém? O arrebatamento da igreja de Cristo será único e acontecerá antes da grande tribulação. Amém, meus irmãos? Vamos estudar agora. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém?
o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Será antes da grande tribulação. Glórias a Deus. Será antes da grande tribulação. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha aqui, irmão. Tem muitas pessoas que têm dúvida. Porque tem muitos pastores pré-tribulacional que crer no arrebatamento antes da grande tribulação. E tem muitos pastores que são pós-tribulacional, que crer no arrebatamento na grande tribulação. Então, isso aí está fazendo muita confusão na mente das pessoas. E quem cria a confusão é o diabo. Porque as coisas de Deus não trazem confusão. O problema é que muitos desses homens que acreditam no arrebatamento, na grande tribulação, muitos deles, irmão, eles não têm uma vida íntima com Deus. Não são homens espirituais. Apenas eles estudam muito a letra. Mas a revelação, a espiritualidade estão longe. Por isso que eles fazem essas confusão. Fazem você acreditar nisso. E com isso, o diabo vai ganhando tempo para vocês se acomodarem, se apostatar, achar que Jesus só vai voltar na grande tribulação. Mentira. Mentira. A igreja já passa por tribulações. Desde o tempo dos apóstolos. Você, irmão, não passa por tribulação? Passamos já. Mas a grande tribulação, sabe o que é? Que eu vou ensinar aqui hoje. Amém? Então vamos lá. Eu vou provar para vocês que a igreja de Cristo não vai passar pela grande tribulação. Quem vai passar na grande tribulação são os crentes rebeldes, os crentes infiéis que não subiram no arrebatamento. Mas a igreja fiel não passará pela grande tribulação. Prova na Bíblia. Vou provar. Vou provar na Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia. 2 Tessalonicenses. Eu vou explicar bem calmo, bem tranquilo para você entender. A igreja não passará pela grande tribulação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 12. Amém? Repetindo, a igreja do arrebatamento não passará pela grande tribulação. Não vai passar. Quem que vai passar pela grande tribulação são esses pastores carnais, esses pastores que só pregam teologia da prosperidade, que fica pregando mentira e ensinando o povo errado, que fica enganando as pessoas. Eles vão passar, mas a igreja fiel não. Ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Prova na Bíblia, vou provar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 12. Vamos ler comigo, cuidadosamente, preste bem atenção no texto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Versículo 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu tempo próprio, para o seu próprio tempo seja manifestado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Irmão, o que está falando aqui? O anticristo, ele vai vir.
O anticristo será um líder. Eu vou dar esse estudo sobre o anticristo, não hoje, mas já vou adiantar para você entender. O anticristo será um líder político. Um líder político. Ele vai ter uma grande influência no mundo. Em Apocalipse fala lá dos selos, o primeiro cavalo que veio com arco, que saiu para vencer trazendo uma paz. A grande tribulação durará 7 anos. 3 anos e meio, o anticristo, que é esse cavaleiro, ele vai trazer uma falsa paz na terra. Vai trazer uma economia mundial boa. As pessoas vão ter prosperidade, vão achar que ele é o Cristo. Ele vai querer ser adorado. Ele vai querer se assentar no templo, se achando que é Deus. Então ele vai trazer uma falsa paz, vai enganar, ele vai fazer a economia mundial crescer. Então ele vai enganar muitos, certo? Porém, o anticristo só vai se manifestar ao mundo. O anticristo só vai começar o seu reinado quando a igreja for arrebatada. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, o anticristo não pode se manifestar ainda. A única coisa que já está na terra é o espírito do anticristo. Como assim? O espírito do engano, do erro, da apostasia, da mentira. Esse espírito atua dentro de muitas igrejas. Então vamos lá. Então, enquanto a igreja estiver na terra, porque aqui no versículo 6 diz, e agora vós sabeis o que detém. O que detém o anticristo? Por que o anticristo ainda não estabeleceu o seu reinado, o seu governo? Por quê? Porque ele ainda está sendo detido. Quem detém ele? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que detém ele. Por isso que ele ainda não estabeleceu o seu governo. Por isso que o anticristo ainda não está na terra. Por causa, no versículo 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, e agora vós sabeis o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Refere-se aqui, irmão, ao Espírito Santo e à igreja do arrebatamento. Porque a luz e as trevas não podem andar junto. Enquanto houver luz, a igreja é luz. O anticristo é treva. Ele não vai se manifestar. Ele não vai governar o mundo enquanto a igreja estiver na terra. A igreja é luz. Luz e treva não combinam. E é isso que detém o governo do anticristo. Por isso que ele não se manifestou ainda. Mas após a igreja ser arrebatada, o anticristo, ele vai se assentar no trono, ele vai governar o mundo. Quando a igreja for tirada da terra, foi arrebatada, aí vem o anticristo. Aí vem o anticristo. Ele ainda não se manifestou ao mundo, ele ainda não se revelou, ele ainda não está governando o mundo por causa do Espírito Santo que está na terra e por causa da igreja. Por causa da igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, quando a luz sair da terra, vem as trevas, vem o governo do anticristo. Vamos continuar lendo. Porque já o ministério, então, irmão, aqui refere-se ao Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Só depois que a igreja for arrebatada, que o anticristo será revelado. Só depois. Se estão te ensinando que a igreja de Cristo vai participar do governo do anticristo, é mentira! A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O anticristo não pode reinar nem dominar enquanto a igreja estiver na terra. Só depois que a igreja for arrebatada que o anticristo vai começar a reinar, dominar, governar a terra. Vamos continuar lendo. 7. Porque já o ministério da injustiça opera. E somente há um que agora o retém, até do meio seja tirado. Olha aqui, versículo 7, meu Deus! 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Qual é o ministério da injustiça? O anticristo, o espírito do engano.
A função do anticristo é enganar, é mentir. A injustiça já opera na terra. A imoralidade sexual, através do espírito do anticristo, a corrupção no governo, os falsos profetas, a apostasia. O espírito dele já está na terra enganando. O espírito. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem retém o anticristo? O Espírito Santo, a igreja do arrebatamento. Então, depois que a igreja for tirada da terra, aí o anticristo, que será uma pessoa, o homem do pecado, ele será um homem. E aí, meu irmão, então quem vai ser o anticristo? Vai ser o homem do pecado. Quem vai ser, eu não sei. Nego fala que vai ser o Papa, que vai ser o presidente da França, que vai ser o Donald Trump, que vai ser o Bolsonaro. Eu não sei quem vai ser, não quero nem saber, só sei que ele é o homem do pecado, o homem da mentira, o homem do engano. Satanás usará ele para enganar todos. Versículo 8. Então será revelado o iníquo, que é ele, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Aqui, irmão, presta bem atenção, vou falar sobre isso também. A primeira fase da vinda de Cristo, Jesus vai vir nas nuvens arrebatar a igreja. Na primeira fase da vinda de Cristo, ele não coloca os pés na terra, ele vai vir nas nuvens, somente para arrebatar a igreja. A segunda fase, que é a vinda do Filho do Homem, ele vai vir e vai colocar os seus pés no Monte da Oliveira. Ele vai vir para os judeus. Jesus vai estabelecer o seu reino perante 1000 anos. A segunda fase, que é quando fala... Por isso que as pessoas confundem muito. A vinda de Cristo e o arrebatamento. Primeiro é o arrebatamento para a igreja. E a segunda vinda de Cristo é para estabelecer o reino do Messias durante 1000 anos. Ele vai prender Satanás e Jesus vai vir com a igreja. Sabia que quando Jesus vir pela segunda vez, Jesus vai vir após o término da grande tribulação, ele vai prender Satanás por 1000 anos, aí Jesus vem com a sua igreja. Vou falar sobre isso daqui a pouco, espera aí. Então vamos continuar lendo aqui. Aleluia. 9. A esse cuja vinda é o segundo eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para criais em mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Aí está os crentes aí, que não subiram, que se contaminaram, que aceitaram esse espírito do engano, da mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 12. Amém? Então, o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação. Amém? A igreja não passará pela tribulação. O arrebatamento da igreja acontecerá antes que comece o período de 7 anos de grande tribulação. Por isso, a igreja não passará pela tribulação. A grande tribulação vai vir para aqueles que rejeitaram a Jesus, que não querem aceitar Jesus, os que vivem na hipocrisia, na iniquidade e não se comprometem com a verdade de Jesus. Para este vai vir a grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é o juízo de Deus sobre todas as nações, sobre os ímpios, sobre os crentes desviados, sobre os hipócritas, sobre aqueles que amaram a iniquidade. A grande tribulação será a ira de Deus manifestada sobre os homens, e não sobre a igreja. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Por exemplo, nos tempos de Noé, a arca ali simboliza o arrebatamento. Nos tempos de Noé, qual foi a grande tribulação? Foi o dilúvio. Todos morreram, mas a igreja foi arrebatada, Noé foi arrebatado através da arca. Amém? A grande tribulação em Sodoma e Gomorra foi
foi para os homens de Sodoma e Gomorra. Mas a igreja, simbolizando Ló, ela foi arrebatada de Sodoma e Gomorra. Ela foi tirada de Sodoma e Gomorra. Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra. A grande tribulação, o fogo que consumiu todos os habitantes de Sodoma e Gomorra, foi para eles. Foi para aqueles que amavam a iniquidade, que praticavam orgia, homossexualidade, prostituição, adultério. Mas Deus tirou a sua igreja chamada Ló de Sodoma e Gomorra. A sua mulher virou estátua de sal porque era uma igreja infiel. Vamos ver. Ah, pastor, prova para mim na Bíblia então. Vou provar. Fica tranquilo que eu vou provar. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então que a igreja não vai passar pela grande tribulação, como eu já li aqui para os irmãos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 12. Isaías 51, versículo 1, diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Isaías 57, versículo 1. O justo será levado antes do mal. Será levado antes da grande tribulação. Será levado antes do mal. Amém? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 ao 10. Porque Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Irmão, a grande tribulação é a ira de Deus, o juízo de Deus sobre os homens, sobre toda a humanidade. Será um castigo, uma punição, porque eles não quiseram se arrepender. Porque eles amaram mais o pecado, mais a iniquidade, amaram mais o dinheiro, amaram Maria, amaram a Aparecida, amaram mais a religião do que a Deus. Então, será um juízo, um castigo. Será a ira de Deus, os 7 cálices da ira de Deus que será derramado sobre a terra, como diz o Apocalipse. Então a igreja não vai passar pela ira de Deus. Porque aqui, Paulo diz isso, irmão, é bem claro. Paulo está dizendo aqui, porque Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 e 10. A tribulação é um período derramado da ira de Deus, da qual a igreja não passará. Ah, então prova para mim na Bíblia que a igreja não passará. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, irmão. Olha o que diz a Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. A grande tribulação é um período que durará de 7 anos. A grande tribulação vai durar 7 anos, conforme disse Daniel. Durante 7 anos será derramado a ira de Deus, o juízo de Deus. Até essa parte dos homens vai morrer. Vai vir o governo do anticristo, a besta, os falsos profetas vão dominar tudo. Então, os homens que não se arrependeram das suas iniquidades, a ira de Deus é para eles. Pecadores na mão de um Deus irado. Esses sofrerão a ira de Deus, mas a igreja não. A igreja será tirada, será arrancada, arrebatada antes dos cálices da ira de Deus ser derramado na terra. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz assim. Olha o que diz aqui. Glória a Deus. A esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, a Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. A ira futura, o que é futuro? É o que vai vir ainda. Está dizendo que Cristo vai nos livrar da ira futura. A ira futura vai durar 7 anos. Esses 7 anos de ira de Deus sobre a terra é a grande tribulação. Mas Paulo está dizendo que a igreja será tirada. A igreja não vai passar pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1,10. Paulo é bem claro. Apocalipse capítulo 6, versículo 17, está dizendo, porque é vindo
o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Apocalipse 6:17 está dizendo que é chegado o grande dia da ira de Deus. Ninguém poderá subsistir. Mas a igreja não vai passar por essa ira. A igreja não será punida pela ira de Deus. Não vai passar pelo sistema corrompido do anticristo. Não passará pela mortandade que vai vir sobre a terra. O mundo está preocupado, coronavírus, está morrendo muitas pessoas. Meu irmão, vai morrer muito mais. Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, a grande tribulação, vai morrer muito. Muito, muito, muito. Mas a igreja estará com Cristo. Glória a Deus. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha aqui, está dizendo que também, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Cristo vai guardar a sua igreja nesse período de 7 anos de tribulação, de ira. Cristo vai guardar a sua igreja. A igreja não vai passar por essa tentação, por essa ira, por essa grande tribulação. Amém? O problema é que as pessoas estão fazendo confusão do arrebatamento e da vinda de Cristo na grande tribulação. Qual a diferença? Qual a diferença entre a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento? É aí que está a confusão. Tem muitas pessoas que não conseguem entender Apocalipse. Quer entender? Ora a Deus, irmão. Faz um jejum, entra em oração, estuda ali, dedica ali. O problema que está criando confusão na sua mente é que tem muita gente que fica só internet. Pregador. As pessoas não procuram saber quem é ele, como que é a vida dele. Às vezes ele está sendo usado por diabo para confundir a tua mente. Toma cuidado, irmão. Nem tudo que está na internet é bom, não. A Bíblia diz, a Bíblia diz examinar tudo e retém só o que for bom. Amém? Tudo que eu estou pregando aqui, confere na Bíblia, irmão. Você tem que conferir. Então estão fazendo confusão aí, Qual a diferença entre a segunda vinda e o arrebatamento? Como eu disse, a primeira vinda, arrebatar a igreja, a primeira fase. A segunda fase, Jesus vai vir para reinar durante 1000 anos. Vamos ver isso agora? Aqui, O arrebatamento e a segunda vinda são 2 eventos diferentes e separados, irmão, pela tribulação. O arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo na grande tribulação, após a grande tribulação, são 2 eventos diferentes. Por isso que não tem como, irmão. Primeiro a igreja vai ser arrebatada. 2 eventos diferentes. Olha aqui. Arrebatamento, que é chamado a primeira fase. A segunda fase é a vinda do Filho do Homem para estabelecer o seu reino. O Messias vai vir. Ele vai vir e vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, olha aqui, O arrebatamento e a segunda vinda são 2 eventos diferentes e separados pela tribulação. Um fator importante é entender o ensino do Novo Testamento de que o arrebatamento se baseia no fato de que 2 vindas futuras de Cristo são apresentadas. Então vamos lá. A primeira vinda é o arrebatamento da igreja entre as nuvens para arrebatar a sua igreja. Vamos entender agora, para você não ficar confundido. A primeira vinda é o arrebatamento da igreja entre as nuvens antes da grande tribulação. A primeira vinda é o arrebatamento da igreja entre as nuvens. A primeira vinda, Jesus não vai colocar os pés na terra. A primeira vinda, Jesus vem somente para a sua igreja. Ele vai vir nas nuvens, antes da grande tribulação. Ele vem antes da grande tribulação, nas nuvens. Ele vai vir arrebatar a sua igreja. Onde está escrito? 1 Tessalonicenses, do capítulo 4 até o versículo 18. Como a Bíblia diz lá,
capítulo 4, versículo 16, também diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados e arrebatados a encontrar o Senhor nas nuvens, nos ares. Então, essa é a primeira fase, a primeira vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Ele não vai colocar os pés na terra, vai vir nas nuvens. Esse é o arrebatamento antes da grande tribulação. É caracterizado na Bíblia como uma vinda para arrebatar a sua igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, num abrir e piscar de olho, ao soar da última trombeta. Não confunda, irmão, a trombeta do arrebatamento e as 7 trombetas do Apocalipse. Não confunda. A trombeta do arrebatamento é uma, e a última trombeta, quando Cristo vier estabelecer o seu reinado durante 1000 anos, é outra. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17, em que Cristo vem para a sua igreja. Esses versículos aqui é bem claro. 1 Coríntios 15, 51 e 52, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e o 18. Jesus vem arrebatar a igreja. Então essa é a primeira fase, que é chamado o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. A segunda vinda agora. Primeira vinda, ele vem arrebatar a igreja. Algumas pessoas vão dizer, mas Jesus, eu pensei que a primeira vinda foi quando Jesus nasceu de Maria. Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou e foi para o Pai. Agora ele vai vir, primeira fase, arrebatar a igreja. Segunda fase da sua vinda, vamos aprender agora. A segunda vinda acontecerá no final da tribulação. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? 7 anos. Quando Cristo voltar à terra para começar o seu reinado de 1000 anos. Quando Cristo voltar à terra para começar o seu reinado de 1000 anos. A segunda vinda, quando Jesus voltar à terra. No arrebatamento, Jesus não volta à terra. Ele vem nas nuvens. A primeira vinda, ele não volta à terra. Ele vem nas nuvens e arrebata a igreja. A segunda vinda, Jesus ele volta à terra e vai estabelecer o seu reinado durante 1000 anos. 1000 anos Jesus vai reinar sobre Jerusalém, sobre Israel, e Satanás vai ser preso por 1000 anos. Então vamos lá. Então são duas vindas. Primeira, arrebata a igreja. Segunda, ele vai vir reinar sobre a terra durante 1000 anos. Quando Cristo voltar, o anticristo e os seus exércitos serão destruídos e haverá um período de julgamento. Amém? Então, quando Jesus voltar na segunda vinda, ele vai vir para destruir o anticristo e o seu exército. Vamos ver Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e o 21. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e o 21. A segunda vinda, Jesus vai vir para reinar sobre a terra durante 1000 anos e destruir o anticristo e seu exército. Os falsos profetas, a besta. Então olha o que diz aqui. Apocalipse 19, versículo 20 e 21. Olha o que diz, ó. Diz assim, ó. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dele fizera sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram, e a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, a segunda vinda de Jesus vai ser para estabelecer o seu reinado de 1000 anos, o milênio, e para destruir o anticristo e a besta. Como está escrito aqui, Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e 21. A segunda vinda
procede imediatamente a prisão de Satanás. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Então a segunda vinda de Cristo vai ser para prender Satanás durante 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele repreendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, meu irmão, a segunda vinda de Cristo vai ser para estabelecer o reino do Messias durante 1000 anos, o milênio, prender Satanás, destruir a besta e o falso profeta e o anticristo, com a espada que sai da sua boca. Jesus vai vencer, amém? Vai vencer essa batalha, vai vencer essa guerra. Satanás vai ser preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto e condenado eternamente. Ele já está condenado, amém? Então entenda bem, a inauguração do reino milenar, a segunda vida é ensinada por toda a Bíblia. Entre as passagens mais importantes estão o Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 até o 16, meus irmãos. Olha o que diz aqui, ó. E viu o céu aberto, eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então olha aqui, ó. A segunda vinda de Cristo não é o arrebatamento. Porque o arrebatamento já aconteceu. Aconteceu antes da segunda vinda, da primeira fase. A primeira fase é o arrebatamento. A segunda vinda vai ser para o Messias, Jesus, vai estabelecer o seu reino por 1000 anos. Apocalipse aqui, ó, 19, versículo 11 e 16, ó. Até o 16. E viu o céu aberto. Olha a segunda vinda aqui. Para que vai ser? Não vai ser para arrebatar a igreja. Porque a igreja já foi arrebatada. E viu o céu aberto. Eis que um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de umas vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual chama é a palavra de Deus. E seguiu os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco, puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? E vi um anjo que estava no sol e chamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e os servos pequenos e grandes. Então, essa segunda vinda, que é a segunda fase, Jesus vai vir estabelecer o seu reinado. Ele vai vir destruir o anticristo, Jesus vai vir destruir o anticristo, a besta e a sua imagem. E vai prender Satanás por 1000 anos. Depois Jesus, ele vai estabelecer o milênio, que é o seu reinado. E a igreja vai vir com Jesus. A igreja que foi arrebatada, ela vai vir com Cristo reinar durante 1000 anos. Amém? A igreja que vai ser arrebatada, ela vai vir com Cristo para reinar durante 1000 anos. Amém? Vamos ver isso na Bíblia? Sério, pastor? Sério. Quer ver? A segunda vinda de Cristo, voltando com seus santos, descendo do céu para estabelecer o seu reino terreno. Então, a segunda vinda, a igreja já está com Cristo no céu.
ela vai vir para reinar com Cristo no seu reino terreno, o milênio. Quando Jesus voltar pela segunda vez, na segunda fase, a igreja vem com ele reinar no milênio, durante 1000 anos. É bíblico. Entenda que a segunda vinda de Cristo, voltando com seus santos. Quem são esses santos? É a igreja do arrebatamento. É a igreja que foi arrebatada. A igreja fiel que já foi arrebatada antes dos 7 anos de tribulação. Então vamos ver. Naqueles dias estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. No arrebatamento, a primeira fase, quando Jesus arrebatar, ele não coloca os pés na terra. Ele vai vir nas nuvens. Amém? A primeira fase. A segunda fase, que é a segunda vinda, ele vai colocar os seus pés no monte das oliveiras. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que estará defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugis diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, aqui ó, está dizendo que o Senhor virá, ó, e todos os santos contigo. Aonde está escrito isso? Zacarias. Anote aí, por favor. Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5. A segunda fase da vinda de Cristo vai ser no milênio. Vai ser depois de 7 anos de tribulação. Jesus vai estabelecer o seu reinado terreno, e a igreja que tinha sido arrebatada antes da grande tribulação vai vir agora com Cristo na terra. Vai descer com Cristo no Monte das Oliveiras. Quem está entendendo? Primeira fase, o arrebatamento vai ser nas nuvens. Jesus não coloca os pés na terra. Segunda fase é a segunda vinda de Cristo. Ele vai vir com seus santos, a igreja, e vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. E vai estabelecer o seu reinado por 1000 anos. Vai destruir o anticristo, a besta e a sua imagem, com a espada que sai da sua boca. E vai prender Satanás por 1000 anos. Cristo vai reinar na terra, em Israel, Jerusalém, durante 1000 anos. Amém? Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A segunda fase, que é a segunda vinda de Cristo, que ele vai descer no Monte das Oliveiras para estabelecer o seu reinado terreno durante 1000 anos, ele vai vir e todo olho verá. Todo olho verá. O arrebatamento da igreja, que é antes da grande tribulação, é antes do milênio, quando ele vir, ele vai vir nas nuvens só para a sua igreja. Somente para a sua igreja. Amém? Então no arrebatamento, ele vem secreto, só para a sua igreja. Ninguém, as tribos não vai ver, porque o arrebatamento vai ser num abrir e piscar de olhos. A segunda vinda para reinar durante 1000 anos, todos os olhos o verão. Apocalipse 1, 7. Mateus 24, 30 também diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 30. Aqui está falando da segunda vinda de Cristo para reinar no milênio. O seu reinado terreno. Quando Jesus vier, ele vai destruir o anticristo, a besta e a sua imagem. E vai prender Satanás por 1000 anos. Então Mateus 24, 30 está falando aqui da segunda fase. Quando Cristo vai vir reinar o seu reinado terreno. Durante 1000 anos. Vamos lá. Jesus vai vir com a igreja. Amém, irmão? A igreja que foi arrebatada antes da grande tribulação,
ela foi arrebatada, a igreja vai ficar no céu com Jesus 7 anos, que vai ser os 7 anos de grande tribulação aqui na terra, os ímpios morrendo, os rebeldes morrendo, o anticristo governando, e a igreja está no céu. Agora, quando Jesus voltar na segunda vinda para estabelecer o seu reinado terreno, ele vem com a igreja. Nós vamos vir com Cristo, nós vamos reinar com Jesus durante 1000 anos. Prova na Bíblia, vou provar. Zacarias capítulo 14, versículo 5, diz assim, então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo, todos os seus santos. Quem são os seus santos? É a igreja que foi arrebatada. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos. Amém? Vamos ver outra referência? Judas 1, versículo 14, diz assim, e deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Irmão, está dizendo milhares, então o que significa que muitos crentes foram arrebatados. Está dizendo aqui, Judas 1,14, deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Com milhares. Ou seja, a igreja que foi arrebatada vai vir com Cristo reinar durante 1000 anos. Amém? Amém? Quando Cristo voltar à terra, ele trará consigo os seus santos, a sua igreja, revestido de corpos glorificados. Pessoas essas que morreram em Cristo desde os tempos de Abel para cá. Ou seja, desde o tempo de Abel, desde os tempos de Adão. Aqueles que foram salvos desde Adão, o período da igreja que foi salva também, a igreja que foi arrebatada, vai vir com Cristo, reinar durante 1000 anos. E essa segunda fase, que é a segunda vinda de Cristo, não vai ser para arrebatar a igreja, porque a igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação. Amém? Vamos ver. Então Jesus vai vir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. A igreja foi arrebatada, depois vai passar 7 anos de tribulação, Cristo vem pela segunda vez e coloca os seus pés no Monte da Oliveira, junto com a sua igreja, e vai estabelecer o seu reinado por 1000 anos. Ele vai destruir o anticristo, a besta e a sua imagem, vai prender Satanás por 1000 anos, e Jesus reina por 1000 anos, o milênio. Amém? Então ele virá para pelejar. Jesus vai vir na segunda vinda para pelejar. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha, o Armagedon. Jesus vai sair para pelejar. Zacarias 14, versículo 3. Zacarias 14, versículo 3, amém? Pode ler, Zacarias 14, versículo 3. Zacarias 14, versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Então, a segunda fase, que é a segunda vinda de Cristo, para estabelecer o seu reinado durante 1000 anos, ele vai vir pelejar, vai destruir o anticristo, a besta e a sua imagem, vai prender Satanás por 1000 anos, e na grande batalha, quando todas as nações vão se virar contra Israel, Jesus vem e vence eles, amém? Virá com poder e glória. Jesus vai vir na segunda vinda para estabelecer o seu reinado, para vencer o anticristo e a besta e Satanás. Jesus vai vencer eles. Jesus vai vir com poder e grande glória. Apocalipse, capítulo 19, versículo do 11 ao 16. Amém? Então, meus irmãos, acredito que vocês entenderam. Tem uma pergunta aqui, né? Uma pergunta aqui. Simba Fernandes de Melo. Quero saber se Satanás está preso ou já está solto. Irmã, se a Bíblia diz que ele vai ser preso, se a Bíblia diz que ele vai ser preso durante 1000 anos, é porque ele está solto. Ele está solto? Tá. Quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, a Bíblia diz que Satanás também veio e disse, para tentar Jó. E Deus olhou para Satanás e disse assim, de onde vem? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela.
1 Pedro 5,8 diz assim, ó, sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar. A Bíblia chama Satanás de adversário. No grego ele é adversário, acusador. Então ele está solto. Ele comanda aí os demônios. Ele tentou Jesus no deserto. Ele estava preso? Ele tentou Jesus no deserto. E tendo Jesus jejuado 40 dias, veio Satanás tentar Jesus. Amém? Então ele vai ser preso durante 1000 anos. Ele está solto na terra, está levando muita vida para o inferno, destruindo lá casamento, vida e família, ele e os seus demônios. A outra pergunta, Rafael Gomes, haverá salvação para os que ficaram no arrebatamento? Já falei, não haverá salvação para quem não subir no arrebatamento. Amém? Pastor, na grande tribulação, haverá salvação? Na próxima aula estarei falando sobre isso. Haverá salvação na grande tribulação? Não para a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. A igreja já está salva. Serão salvos 144 mil. Muitos judeus vão crer no Messias. Eles vão clamar pelo Messias. Então muitos vão ser salvos, muitos vão morrer por não negar a sua fé em Cristo. Esses que vão ser salvos na grande tribulação, eles nunca conheceram o Evangelho. Eles nunca conheceram o Evangelho antes. Amém? Eles vão crer na grande tribulação, vão se converter na grande tribulação, através das duas testemunhas que vão pregar. E essas duas testemunhas vão pregar e vão ser mortos. Muitos acreditam que a grande testemunha vai ser Moisés e Elias. Outros acreditam que vai ser Elias e Enoque, que foram arrebatados. Porém, eu não posso afirmar quem vai ser. Eu não tenho essa certeza para dizer para os irmãos. Eu só sei que vai vir duas testemunhas, vai pregar, e quem crê na pregação, quem crê na mensagem que eles vão pregar, que com certeza eles vão pregar o arrependimento, a santidade, esses vão morrer. Vão morrer, eles vão recusar a marca da besta, não vão aceitar, vão ser mortos. O anticristo vai perseguir esses que crê no Messias, que crê em Jesus. Então, a salvação haverá na grande tribulação? Sim, mas a igreja já foi arrebatada antes. Ah, mas os crentes que desviaram, será que eles podem se arrepender na grande tribulação? Não, irmão. Eles já ficaram para trás, já foram condenados, já receberam a sentença. Não haverá chance para eles. A chance vai ser para os judeus e muitas nações que se arrepender. Mas esse arrependimento, eles vão morrer. Porque eles vão crer, não vão aceitar a marca da besta. Próxima aula estarei falando sobre isso, amém? O que acontecerá, próxima hora, o que acontecerá após a igreja ser arrebatada. Vou estar falando da grande tribulação, vou estar falando, louvado seja Deus, se haverá salvação na grande tribulação. Vou estar falando sobre o juízo final. Que Deus abençoe. Nossa próxima aula, quarta-feira. Espero ter tirado a sua dúvida. Que Deus abençoe. Ore por mim para que Deus continue me abençoando com esta graça, com esta sabedoria, ensinando a todos os irmãos que crê no arrebatamento da igreja. Mais uma vez, o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Amém? Deus seja louvado. Deus abençoe os irmãos.